primeira convidada desse primeiro webinar, I Learn 15 Plus, é a professora Lisa Valéria Torres. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Gerontologia Social da PUC de Goiás. E também ela é membro fundadora da RIP 50+, que agora se torna I Learn 15 Plus. Então, professora Lisa, é um prazer reencontrá-la agora virtualmente. Obrigada pelo aceite do convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Karina. Uma boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui. Eu confesso para vocês que desde junho eu não participo de nenhuma webinar, mas apesar dessa questão ter ficado, né? Eu acho que não vai mudar mais. Ela conseguiu estreitar laços, essa oportunidade da gente entender que a educação, ela extrapolou não só os muros, mas os oceanos por meio da educação virtual, dessa tecnologia virtual, dessa aprendizagem que é assistida de uma forma diferente. Agradeço imensamente ao meu amigo, diretor da RIP, que agora é o iLearn Plus 50, o Luiz Jacob. A gente se conhece já tem um tempo, e a história dessa rede internacional começou a ser construída há muito tempo. O nosso primeiro encontro foi em 2017, desde então as coisas têm se desdobrado, outras instituições, entidades, colaboradores, pesquisadores têm se juntado, e eu honro muito essa oportunidade e uma outra mais antiga de ter sistematizado uma amizade e um abraço a uma causa comum, que é entender uma educação nessa perspectiva de educação ao longo da vida, uma educação que não é finita, do que a gente entende como educação formal. Então, é sobre isso um pouquinho que a gente vai conversar hoje. Eu vou partilhar a minha tela. Antes da gente começar, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, não sei se vocês já conhecem, quem está em Portugal, não sei se é do conhecimento de vocês, de um programa humorístico muito falado no Brasil, que é o Parafernália, ele está no YouTube, e tem uma participação muito legal de alguns atores brasileiros. E é só para ilustrar esse vídeo, uma educação que não é uma educação formalizada, que não é uma educação conhecida, e que é uma situação emergente. Quando a gente fala de seniors enquanto aprendizes, quando a gente fala da perspectiva da gerontologia educativa, a gente tem que entender que é preciso educar, mas é preciso educar dentro do contexto desses baby boomers. Se a gente for pensar no comportamento nosso e dividir esse comportamento ao longo dos anos, a gente vê uma diferença muito grande. A geração Y, a geração Z, que já está atualizada a essas tecnologias virtuais, é muito diferente dos nossos educandos, dos nossos estudantes 60+. E participar ativamente dessa nova realidade é muito importante. Às vezes pode parecer piada, pode parecer algumas questões até construídas pelos nossos estereótipos, mas isso é completamente... né? A gente precisa desconstruir isso. Então, desconstruindo esse estereótipo a partir de uma situação muito engraçada, que a gente vai começar a conversar. Então, eu vou passar para vocês. Se vocês já conhecem, eu vou assistir de novo, 3 minutinhos e pouco. A tela apareceu para vocês aí? Apareceu, professora. Tá ok. Então, vamos lá. Vamos lá, pai, vamos lá. Como eu te falei, sem grilo, super simples aqui, ó. O senhor vai gostar. Aí. Então é aí que a internet fica? Não. Aqui o senhor vai acessar a internet. A internet fica fora do laptop. Onde? Em todo lugar. Como Deus? Não, pai, não como Deus. A internet é assim como uma série de cabos pelo mundo, conectados, transmitindo ali os dados todos. É que nem Deus, pai, é que nem Deus. Mas Deus é único. Tá bom, então é que nem Alá. Não, lá não existe. Alguma coisa onipresente, pai, que tá em todo lugar. Como Deus. Pai, olha só, vamos lá. Isso aqui é o Twitter. A praia estava ótima. Oba, BBB começa amanhã. Comi demais no almoço. LOL. São meus amigos. Tá bem de amigo, hein? Eles são mais interessantes pessoalmente. Então para que serve o Twitter? Pai, vamos lá. Esse aqui é o Facebook. Oba, BBB começa amanhã.
Comi muito no almoço. Então, Tá, pai, tá, então, tá, tá. o Facebook é uma coisa para o senhor reencontrar os seus amigos. Vamos dizer, aquela turma do passado, aquela tua galera da infância, do colégio, de um emprego antigo, o senhor pode reencontrar essas pessoas aqui no Facebook. Tá, e aí você faz o quê? Aí você é Ed. Quem? Quem o quê? O Ed. Que Ed? O Ed, que você falou aí. Não, adiciona como amigo. Sim, e aí volta a se falar. Não, mas... vamos lá. Aqui é o Google. Por que Google? Não sei, pai, não interessa, é Google. Mas na internet só tem nome idiota. Então, pai, o Google o senhor vai utilizar como um mecanismo de busca. E aqui entendeu? ótimo, vou mandar buscar meu remédio então. Não, Vou mandar buscar porque a semana passada eu estive na amor de farmácia, fui mal atendido lá por um cara. Pai, não é isso. Não é- O senhor não vai mandar Não, buscar. não pode você vai mandar buscar comida, então. Não, Comida pai. ali no restaurante. Não, pai, aqui. Delivery. Foca aqui. É. Aqui. Não. O Google é para o senhor buscar informação. Informação, sobre qualquer assunto que o senhor quer saber. Qualquer coisa que o senhor imaginar, o senhor vai colocar no Google e vai aparecer. Por exemplo, vamos dizer que o senhor queira saber quem é a presidente do Brasil, por exemplo. Presidente do Brasil. Aí. Tiririca. Essa é a Wikipédia. Quem? Aqui é um exemplo muito grosso de uma realidade que a gente vivencia a todo momento. Como que a gente pode estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem quando nós não estamos tratando com os nossos pares? Então, nós aprendemos com os nossos pares? Sim, nós aprendemos com os nossos pares, mas a gente também entende que a intergeracionalidade é muito interessante nessa fase da vida. Só que ela precisa, não digo ser ressignificada e nem reconstruída, mas é construída mesmo. Porque a gente ainda está naquele patamar de estereotipar a velhice. Sem paciência, os mitos construídos na velhice ao longo do tempo, que, no meu ponto de vista, o mais difícil da gente acomodar e da gente ressignificar é o mito da aprendizagem, velho não aprende, e infantilizar. Então, são algumas coisas que permeiam esse universo da educação que nós precisamos rever. E eu sempre digo que não há outro meio, não há outro caminho, senão por esse tipo de partilha, como a gente está aqui agora. Temos essa facilidade da virtualidade, mas por outro lado, fica difícil, porque a gente não tem aqui aquele contato presencial em que é possível eu dizer, então, da onde que vocês vêm, qual lugar, de onde que vocês estão, nós temos estudantes 60 mais, temos alunos de graduação, de pós-graduação, não tem como eu dizer isso. Então, eu não sei, não tem como eu saber. Então, quando eu recebi o convite do Luiz e da Karina, eu tive uma ideia um pouco diferente de passar para vocês algumas coisas relacionadas a essa nomenclatura, aprendizagem ao longo da vida. E daí, a Karina me passou um roteiro muito interessante. Então, a gente vai partir desse roteiro, que são 3 perguntas, eu consegui desdobrar essas perguntas em alguns slides, nós temos aqui menos de 1 hora para falar sobre isso, mas eu creio que a gente vai conseguir. E daí as perguntas, se vocês quiserem me interromper, ficam à vontade, ou levantar a mãozinha, não sei se aqui tem isso. Eu estou mais habituada ao Teams da Microsoft do que do Zoom. Mas tem uma janelinha aqui de chat, que se vocês quiserem colocar, ou fazer a pergunta para a Karina, e no momento certo ela fala comigo, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, eu achei melhor, mais didático, a gente partir dessas 3 questões que vão nortear o nosso caminho. Apareceu aí? Apareceu, professora. Tá ok. Então tá. Aqui eu trouxe 2 imagens que revelam um pouco desse nosso universo enquanto aprendiz. Seja um aprendiz da educação formal, seja um aprendiz que extrapola esses muros da universidade, seja esse aprendiz que está circunscrito no que a gente nomina aqui no Brasil como Universidade Aberta à Terceira Idade. Nós temos uma senhora que viralizou no Instagram e no Facebook, essa senhora que está com um gesto de rock and roll, e ela se habituou e achou interessante as tecnologias virtuais e tornou-se uma youtuber. E embaixo, um programa muito interessante que eu tive a oportunidade de conhecer, a Avó Veio Trabalhar, que é como se fosse uma ONG, mas virou uma empresa de 2 brasileiros que foram para Portugal
e montaram lá, ela é arquiteta e ele é designer gráfico, não sei se é vice-versa, mas essas são as profissões, e eles montaram um lugar onde as avós vão. E a coisa ficou tão interessante, tão grande, que eles agora recebem pessoas, não sei como é que está depois da pandemia, não tive mais notícia, depois eu até quero perguntar isso para o Luiz, como é que está essa história lá de Lisboa, porque eles tinham um lugar fixo, num bairro lá, e essas avós, essas senhoras, recebiam intercambistas. Eles transformaram isso num programa educativo. Então, essa geração de pares, essa intergeracionalidade, está muito construída na proposta deles. Então, eu trouxe essas duas imagens aqui para a gente entender, de uma vez por todas, que nós precisamos olhar de uma outra maneira para aquilo que a gente entende como educação. Então, o tema que me foi dado nesse primeiro webinar de estreia, né, e aí é muita responsabilidade, Seniors como aprendizes ao longo da vida. Como eu disse para vocês no início, a Karina me apresentou, eu estou aqui em Goiás, na região centro-oeste do Brasil. Então, esse é o lugar de onde eu falo. É importante a gente pontuar isso, eu sempre digo, porque as nossas observações, o nosso repertório, a gente sempre constrói, pelo menos é assim que eu penso, no ambiente onde a gente vive. Então, no Brasil, numa universidade católica, apostólica, romana, numa pontifícia, em que certo sistema é muito obediente a algumas regras, que por vezes a gente sente dificuldade em extrapolar, diferentemente de Portugal, diferentemente dos países da Europa, em que as UNATs, as universidades seniors, elas têm uma autonomia. Então, é importante eu dizer para vocês que desse lugar que eu falo, toda a perspectiva relacionada à educação, à gerontologia educativa, ela parte de uma academia, ela parte de uma universidade. Então, aqui, todas as UNATs, elas são necessariamente vinculadas a programas de extensão. Então, o nosso programa de gerontologia social, ele está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Já tem algum tempo, e esse tempo ele é bem anterior ao tempo da pandemia, algumas universidades elas desapareceram em função da crise econômica. Então, em termos de pontifícia, no Brasil nós temos 5, a única universidade católica que tem programas de extensão e, nesse aspecto, projetos de ação permanente, é a PUC Goiás. Nós temos um programa bastante interessante na PUC do Rio, mas esse programa está vinculado ao departamento de design, é um laboratório de memória muito interessante. A partir de uma tese de doutorado, eles colocaram um programa PUC 50+, com algumas atividades, algumas ações que não são vinculadas à educação formal, mas que, com participação de outras entidades. Mas, tirando isso, nós estamos um pouco isolados, entre aspas. Então, de certa forma, esse isolamento contribuiu para a gente desenvolver algumas propostas que já estavam na gaveta há um certo tempo. Propostas estas que desconfiguram aquilo que a gente entende no Brasil como programa de extensão de UNAT. Falei há poucos minutos sobre essa questão da estereotipia, né, dos estereótipos vinculados ao envelhecimento. Ou você lazeiriza, ou você medicaliza o velho. E aí o próprio nome também dá uma certa confusão, né? Porque aqui é pessoa idosa, é idoso, é velho, é idosinho, eu uso o diminutivo, eu uso o diminutivo como sinônimo de carinho, de atenção. Isso diminui, aumenta esse estereótipo. A gente inclui tratando a pessoa idosa de uma forma mais infantil ou a gente exclui? Então, todas essas questões, elas foram levantadas no nosso programa. Então, esse aqui é o brasão da UNAT, do nosso programa. Aqui tem uma ampulheta que simboliza o tempo, uma mulher e um homem, com a inscrição em latim, como na Universidade Católica. Nós colocamos aqui envelhecer é uma arte, obedecendo as cores da pontifícia. Então, dentro da UNAT, na perspectiva que a gente entende de envelhecimento, de velhice e de educação, é que eu vou falar, tá? E aí, o roteiro que a Karina me enviou,
fez com que eu pensasse uma forma diferente da gente falar sobre proposta educativa. Entender aonde que está esse senho no processo de aprendizagem. Nós vamos responder no final. Mas o que vai envolver a nossa discussão são 3 perguntinhas. De que forma as propostas educativas podem atender às demandas individuais, necessidades, interesses e motivações educativas expressas no grupo de seniors? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Como as instituições e programas de aprendizagem podem reconhecer os seniors como aprendizagem ao longo da vida? Quais as particularidades dos grupos de seniors no contexto educativo pós-Covid-19? Para responder essas 3 questões, a gente precisa entender um pouquinho como que as pessoas entendem a velhice. Existe uma pessoa, o Eric, na literatura da gerontologia, que traz umas questões muito interessantes, uns conceitos relacionados à idade, que faz com que a gente entenda por que a velhice, por que o processo de envelhecimento encontra nesse lugar ainda consolidado, nesse lugar cristalizado. E aí eu não falo só do Brasil, não. Tudo bem que velho continente tem uma outra perspectiva, é uma outra cultura em relação à velhice, é muito mais fácil vocês sentirem o envelhecimento do que no Brasil, mas algumas coisas ainda estão presentes. Mesmo numa cultura que é redimensionada, tem toda uma questão socioeconômica por detrás disso, até cultural mesmo, mas algumas coisas a gente precisa definir. Segundo o Erickson, essa nomenclatura, gente, ela começou a ser desenvolvida em 1963. Pois eu vou trazer 3 panoramas para vocês entenderem a questão da idade ao longo da vida, para a gente conversar de educação e para a gente entender que forma que a gente pode instaurar uma relação ensino-aprendizagem mais adequada. Ele diz o seguinte: nós temos 2 grandes confrontos, a idade biológica e a idade funcional. A idade biológica é difícil você determinar por ausência de marcadores biofisiológicos. Por outro lado, a idade funcional obedece uma estreita relação com a idade biológica. O grau de conservação do nível de capacidade adaptativa, em comparação com a idade cronológica, é um dado que a gente não pode deixar de contemplar. Por isso que ele determina muito mais a idade funcional para falar de ciclos da vida do que a idade biológica. E daí ele traz para a gente 3 tabelas que eu registrei aqui. A nós interessa só a velhice. Ele diz que nós temos, segundo ele, nós temos 8 idades. 8 idades, 8 fases. A fase bebê, a fase inicial, a idade do brinquedo, a idade escolar, a adolescência, a idade adulta, a maturidade e a velhice. Qual é o conceito aqui mais importante? Qual que é a grande dicotomia que ele chama de crise psicossocial ou conflito do ego a ser desenvolvido na fase da velhice? Eu coloquei uma outra cor aqui. Qual é a grande questão que o velho hoje enfrenta? Hoje não. O velho que está na idade da velhice. Nunca é tarde lembrar que, para nós brasileiros, a velhice é a fase da vida que corresponde aos 60 anos ou mais, diferentemente de Portugal, diferentemente de outros países considerados, entre aspas, desenvolvidos. O grande conflito aqui é a integridade e o desespero, em contraponto com a maior qualidade do ego, que é a sabedoria. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Para a gente entender que, compreendendo esses ciclos da vida, você tem condições de direcionar o seu olhar frente às questões relacionadas à educação da velhice, para sair desse lugar comum. Né? Qual é o lugar comum? Lazer, medicamento, passatempo, que está muito vinculado à origem das UNATs do Brasil. As origens da UNAT no Brasil, que foi em decorrência de alguns programas que surgiram no SESC, principalmente, acho que no primeiro momento, do SESC de São Paulo, ainda na década de 60, quando eles estavam pensando o que fazer com os comerciantes aposentados. Eles começaram a relacionar a velhice, essa fase, aspas, terminal, com inutilidade. Então, vamos tirar os velhos das casas para fazer alguma coisa de lazer com esses velhos.
E os programas que surgiram em decorrência dessa perspectiva ainda ficaram um pouco presos a esse lugar comum. Então, desse lugar que eu falo, qual lugar que eu falo? Dessa universidade que eu estou na coordenação de um programa, é transcender esse conceito. Então, o nosso papel aqui é conversar com vocês um pouco sobre o que seria ressignificar esse lugar. Então, o Erickson traz essa primeira tabela. Numa outra, ele marca as estações pela idade. Aqui nos interessa, novamente, só a velhice. A entrada na velhice, olha que doido, ele já chama de a partir dos 45. Entre os 45 e os 50, o indivíduo já tem entrada nessa fase em que que nós observamos a queda da nossa fisiologia, o declínio neurofisiológico, por que não? E aqui eu digo, considerando aquelas pessoas que têm capacidade funcional preservada. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm autonomia, que têm independência, independentemente de terem doenças crônicas. E aqui vale a pena a gente voltar àquela velha história de conversar sobre saúde e doença. É muito comum a gente entender, imagina, o velho como o não saudável. Tanto que o termo envelhecimento ativo surgiu no primeiro momento para tirar essa ideia de envelhecimento saudável, ou seja, o saudável é aquele que o indivíduo não tem doença. Isso é impossível. A partir dos 40 anos, queridos senhores e senhoras, cai tudo. Nós mudamos, nós envelhecemos. E esse processo de envelhecimento, ele é reversível. Ele é heterogêneo, mas ele é irreversível. Entender essas condições sem nos considerar nós, né, futuros velhos, e sem considerar os velhos como inaptos, é muito fundamental. Então, aqui acontece uma tarefa que o Erickson nomeia como tarefa evolutiva, que é interessante até para quem programa ações, programa práticas educativas, para responder aquelas primeiras perguntas que eu disse para vocês. Então, essa tarefa evolutiva tem a ver com isso aqui, ó, redefinição de papéis familiares e profissionais. Servir de modelo para os mais jovens, estabelecimento de nova e final estrutura de vida. Você entender que a velhice é uma fase final de vida, não significa necessariamente você entendê-la como fase terminal. São coisas diferentes. Eu posso desenvolver uma doença neurodegenerativa na entrada da não velhice. Então, entender esses processos é fundamental para a gente escolher os melhores programas, para a gente discutir o que nós, enquanto universidade, vocês, enquanto professores, enquanto interessados nessa questão de programas educativos, podemos fazer de diferente, para sair desse lugar comum. E aí eu já respondo uma coisa que falava muito outro dia. Liberdade, poder, autonomia, é uma palavra que eu até não gosto muito de usar, mas, enfim, empoderamento. No último livro do Luiz, com uma conterrânea, ele fala muito dessa questão quando se discute educação formal. Educar o velho para quê? Você não pode desconsiderar a liberdade que ele tem para aprender ou não determinada coisa, e não entregar as atividades para ele escolher dentre aquelas lá. E se todas aquelas que você disse não o interessarem, significa que ele é inapto? Significa que ele está ficando meio lelé, por isso que ele não interessa por nada. Então, é sair desse lugar, deixá-lo falar, né? Abrir o que a gente chama aqui de escuta ativa. O que eu quero aprender na minha vida agora? Infelizmente, eu não posso ainda divulgar os dados recentes que eu fui convidada para analisar na última pesquisa que o SESC de São Paulo fez sobre vários itens da velhice, da educação. E eles entrevistaram mais de 7.000 pessoas a partir de 60 anos. E qual foi a surpresa? Né? Uma das coisas que eu trago para vocês aqui é exatamente isso. Todas as universidades, todas as instituições que têm programas para velhos, os programas são pré-determinados. Você não abre para a possibilidade. Então, entender a velhice, a educação na velhice como uma educação para a sensibilidade, uma educação para a entrada da liberdade, é fundamental. É um pouco como aquele poema do José Régio, né? Diz que eu vou por aí. Não defina o meu caminho. Deixe que eu o defina, eu próprio, com a minha condição.
uma outra última tabela para a gente finalmente entender como é que a gente pode partir para programas de educação diferenciados, é entender isso aqui. Qual é a principal ocorrência, segundo esse autor que eu disse, a partir dos 65 anos ou mais? É essa contração. O que é entender a palavra contração? O que significa contrair? Quando a gente contrai, a gente não tensiona. O que entra em jogo aqui? Nós não estamos numa sala para poder ouvi-los e ouvi-las, mas, assim, na nossa cabeça, o que vem nessa fase? Principalmente o quê? Eu fracassei ou eu realizei coisas na minha vida? Então, é uma linha tênue, mas é uma linha tensa, né? Então, entender esta linha que acontece com todo mundo, mas entendê-la com uma certa leveza. E daí, falar sobre como a felicidade é construída, ou falar o que é felicidade, é muito fundamental. O Luiz tem algumas questões que ele tem trabalhado em relação a essa felicidade, inclusive com cursos, e que eu acho, no mínimo, muito interessante. Então, o Erickson diz aqui que nessa ocorrência da fase da vida, o principal princípio que está envolvido é o senso de realização ou de fracasso. É essa linha tênue aí. Continuidade das experiências anteriores e estabelecer metas de curto prazo. Aqui que o sujeito tensiona mesmo. Eu vou morrer daqui a pouco, então, assim, o que eu vou fazer, né? A minha meta tem que ser de curto prazo. Quem que demarca isso? É a cultura. Quem que demarca isso? É a sociedade. Porque, para mim, uma meta pode não ser de curto prazo, pode ser a longo prazo, com 70 anos. A Ana Cláudia, pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo a tela só. A Ana Cláudia Quintana, uma geriatra que trabalha muito com cuidados paliativos, ela sempre diz assim, a gente não sabe até quando que a gente vai viver. Então, enquanto existir vida, existe função, independentemente de pensar em metas. Então, para fechar esse raciocínio, eu penso que entender essas ocorrências que são estabelecidas ao longo da vida e pensá-las como desenvolvimento, dentro do que a gente chama como velhice, é muito importante para a gente pensar em programas. Eu trouxe aqui alguns conceitos, mas eu penso, eu não sei como está a habilidade de vocês nessa área da gerontologia, mas se estão aqui, se interessam pelo campo. É um campo interdisciplinar, a gente entende como uma área de conhecimento cujo principal objetivo é realmente descrever e explicar as mudanças típicas desse processo de envelhecimento, além das implicações como determinantes bio, psico, socioculturais. Engloba uma variedade de áreas de estudo. Aqui, para a gente, nesse recorte, a gente vai falar mais especificamente sobre a gerontologia educativa, tá? Não deixa também de ser menos importante a gente enfatizar que a educação não é imprescindível na sua fase inicial, ela acompanha o indivíduo ao longo da vida. Um marcador importante para a gente falar sobre esse conceito de lifelong learning, de aprendizagem ao longo da vida, é o demarcador do relatório Delors, em 1988, que teve um marco importante do significado de educação, marcado como a educação não finita, a educação que é entendida, que é estendida ao longo da vida. E daí a sigla ALV. A gerontologia educativa, ela tem um privilégio quando ela situa o sujeito como sujeito passível de ser modificado. E essa modificação, ela é permanente. Ela não para de acontecer, né? Então, eu sempre digo nas minhas aulas, nos momentos assim de diálogo, entender o critério de construção da velhice é muito importante. E como que a gente entende esse critério? Como é que a gente constrói o significado da velhice? A gente constrói quando a gente observa as pessoas. Então, na observação é que a gente constrói nosso repertório. Qual é o repertório cultural da pessoa idosa? Essa é uma pergunta que eu faço muito quando eu acesso uma dinâmica para a gente entender esse conceito de saúde e doença e desvincular, né, a doença da pessoa que está velha. Então, o nosso repertório, ele define muita coisa.
A gente precisa pensar nele e ver, será que esse repertório que eu tenho é o que realmente está acontecendo? Extrapolar os nossos parâmetros para quem lida com a educação é muito importante. E aí eu coloco algumas coisas aqui que são importantes para a gente pensar em programas de educação. Dialogar com esse universo simbólico da velhice, entender de uma vez por todas que não há mais pessoa tipicamente velha, entender de uma vez por todas que a idade avançada não implica em dependência. Essas 3 frases, elas são muito importantes quando a gente precisa ou tem que inventar um programa de educação. Pensar em projetos de educação ao longo da vida. E aí, eu queria falar do meu lugar. Nós temos aqui 13 minutos. Eu queria falar do meu lugar. Quando a gente fala de programa de educação, eu não consigo desvincular esse programa de educação de programa de encontro. Então, a minha perspectiva, a nossa perspectiva do PGS, do Programa de Gerontologia Social, ela parte da educação como cultura do encontro. Como cultura desse encontro, dessa interação que é dialógica, e por ser dialógica, por ser pares, por estabelecer díades e outras pessoas, né, que se interagem em um espaço amplo, supera a estreita relação professor e aluno. Aquela relação de professor ensina e aluno aprende. Por quê? Porque aqui há escuta ativa. Porque aqui há escuta para demandas. O que é importante para você, seu José, no espaço da universidade? Que espaço que a universidade pode contemplar para receber você, velho, você, velha? E aqui a gente conta com uma especificidade que não existe em todos os lugares. A PUC Goiás tem um programa de voluntariado que envolve alunos de graduação, alunos de pós-graduação, funcionários, colaboradores externos que atuam junto conosco nas atividades, nas práticas educativas desses senhores e senhoras. Então, essa prática intergeracional, ela começa a acontecer na formação de voluntários, que a gente instaura todo o início de semestre. Então, todos os nossos alunos, todos os nossos pares, eles são envolvidos em uma educação permanente, numa educação continuada, para capacitá-los para o que a gente chama de educação cidadã. E aí é importante a gente entender. Fundamental para que hábitos, costumes, comportamentos, valores e conhecimentos sejam transferidos de geração em geração, se materializando em mudanças intelectuais, emocionais, sociais e culturais nesses indivíduos. Então, a gente precisa entender que a capacitação para o que a gente nomeia como educação cidadã exige isso. Uma mudança, né, um entendimento de hábito, de costume, de comportamento, de transferência de conhecimento. E aí, a atividade da extensão colabora para que isso aconteça. Esse programa de gerontologia social, falei há pouco minuto atrás, que ele é vinculado a uma pró-reitoria de extensão. Não sei, na Europa tem uma configuração diferente, mas no Brasil, todas as atividades de assistência à população vulnerável, elas são envolvidas na pró-reitoria de extensão. Existe a reitoria, existe a pró-graduação, a reitoria de graduação, reitoria de pós-graduação e reitoria de extensão. E aqui na PUC Goiás nós temos já um know-how que acredita as nossas atividades. Para vocês terem uma ideia, o curso NAT, que é o nosso projeto de ação permanente, esse ano faz 30 anos. A gente vai ter um grande evento agora, na segunda quinzena de novembro, para comemorar essas bodas de pérola, né? Que são os 30 anos. Então, por meio dessa atividade extensionista, é possível a gente se aproximar do outro, eliminar as distâncias e condicionamentos que levam ao isolamento, que levam à indiferença ou irresponsabilidade. Essa participação da extensão implica em dar o passo de olhar para o próximo como irmão. E aqui não dá para a gente desvincular de um dos nossos pilares aqui enquanto pontifícia.
né, que é a cultura da aliança. E eu trouxe aqui uma fala do Papa Francisco que é bem sintético disso que a gente disse, né? A cultura do encontro é a cultura da aliança, e isso gera solidariedade. E a solidariedade... Não, ele fala aqui da solidariedade eclesial. Eu ia até retirar isso aqui do texto e acabei me esquecendo. Mas, tirando essa parte do lugar eclesiástico, a gente sabe que a solidariedade ela está muito fora dos contornos sociais, hoje em dia. É independente de nós estarmos aqui no Brasil ou em Portugal. Então, quando a gente pensa uma educação que não é aquela educação formal, que é uma educação que não é delimitada pelos muros da escola, pelos muros da universidade, a gente precisa entender que nós precisamos requerer espírito solidário, espírito de solidariedade, espírito de aliança, espírito de encontro e de diálogo. E que não é uma coisa muito fácil hoje, porque desprender tempo, gente, tá difícil, né? Tem aquela velha máxima lá de tempo é dinheiro. E aí, eu coloco para vocês qual que é a função da universidade, pensando no programa de educação. Se me perguntasse assim, Lisa, qual desses pontos aqui, qual desses marcadores você acha mais imprescindível nessa perspectiva de entender a aprendizagem ao longo da vida? Esse primeiro aqui, ó. O papel da universidade é de orientar mudança, transformar a realidade e fatos a partir do conhecimento. Não existe outra forma. Eu gosto muito de convocar a Hannah Arendt quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de política, quando a gente fala de liberdade, a gente pensa que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é tudo no mesmo sistema. Não existe jeito de nós nos transformarmos sem ser pela educação. Não há outra forma. Aqui, nós vamos voltar para a gente, depois que a gente fez esses contornos, a gente voltar nas nossas perguntas para falar sobre esses senhores, esse público 60+, como aprendiz. Como que a gente responde os seniors como aprendizes ao longo da vida? Primeira coisa, não tem jeito de falar sobre proposta educativa se não falar de conceito de educação. Então, aqui, a gente que está nesse lugar de rede, de programas educativos para pessoas acima de 50 anos, a gente precisa estender o conceito de educação e saber aplicá-lo. Então, é dessa forma que eu respondo essa primeira pergunta. E aí, entender o conceito de educação, eu adoro voltar lá na etimologia. Isso é bem linguística, né? O que é educação, gente? Educare vem do latim, assim como do cere. Educar significa de dentro de para fora de. E do cere significa tirar, levar. O que isso aqui tem a ver com velho? Se eu entendo educação como o processo de recolher de dentro de uma pessoa algo que já está dentro dela, aí eu vejo lá a ocorrência principal do Erickson. A sabedoria já está dentro, ela já é intrínseca ao velho. Então, olha só, se eu entendo educação como o processo de recolher de dentro de uma pessoa algo que já está dentro dela, ou conduzir para fora da pessoa aquilo que está presente nela mesma, eu consigo ressignificar esse modelo de entendimento de aprendizagem ao longo da vida. Humberto Holden é um autor que fala muito de várias coisas. Ele tem um livro chamado Homem Integral, que para mim é uma referência quase que bíblica para a gente entender sentido de humanidade, e ele fala muito de educação. Nesse livro, ele descortina a educação como um descobrimento, como desenvolvimento, como edução. Eduzir o que há de bom e valioso dentro do homem e pô-lo a serviço da vida individual e social. Então, de que forma essas propostas educativas atendem às nossas demandas individuais? Dessa forma aqui. Eu preciso entender o conceito de educação como isso. Como que instituições e programas de aprendizagem podem reconhecer os seniors? Falava sobre o reconhecimento daquelas 3 tabelas e entender o que acontece com a vida quando a gente está acima dos 60 anos. Portanto, observação é potência. É necessário educar em direção à sensibilidade e à responsabilidade, para além da superfície e da naturalização, fora da concepção estereotipada e singela da velhice, a fim de superar uma visão fragmentada do idoso, vinculando-o a uma espécie de volta à inocência,
A gente vê muito isso em programas de educação de velhos. Essa visão fragmentada, essa vinculação à espécie de infância, o que a gente escreveu no livro, em 2018, como cultura BBB, né? Bolo, baile e bingo. Temos mais 8 minutos, eu não sei se a organização está com a plataforma Zoom para 60 minutos, mas eu estou terminando já. No último momento, não tem como, né, gente? Falar de educação, não falar de educação pós-Covid. A gente entrou numa nova era, que já deixou de ser nova há muito tempo. A pandemia trouxe uma coisa muito importante, que por vezes foi mascarada. Que coisa importante é essa? A falta de autonomia, é difícil até a gente dizer sobre isso, mas é como se fosse um modelo de escravidão. A velhice, ela é escrava de um sistema. Então, a pandemia, ela descortinou um monte de coisas que acontecia com a nossa população, a população que a gente assiste, que a gente não via no dia a dia. E aqui eu não falo do desdobramento da pandemia no aspecto de doença, de inflamação, né? A velhice é uma fase da vida que foi muito assistida nesses tempos, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, em função dessas próprias especificidades da nossa fisiologia. Diferentemente de uma pessoa mais nova, mas não vamos falar disso. Vamos falar de que particularidade esses grupos de seniors tiveram no contexto educativo pós-pandemia. E aqui eu respondo da seguinte forma. A educação em face da longevidade não pode permanecer com o mesmo projeto daquela que se norteia pelo sucesso produtivo e pela manipulação da natureza das pessoas, cujo fim não são elas próprias, mas os interesses do sistema. A gente viu isso muito na mídia, na televisão, nos jornais. E é um modo de escravidão? Sim, é um modo de manipular, que é bem voltado para esse sistema. É preciso liberar as pessoas idosas das mesmices e opressões propagadas. Isso aqui é esse texto que eu escrevi aqui tem muito a ver com o que eu, particularmente, vivi enquanto representante, enquanto conselheira do Conselho Estadual da Pessoa Idosa e do município aqui de Goiás. Tanto a prefeitura quanto do Estado. A quantidade de más notícias que a gente teve envolvendo vários tipos de violência contra a pessoa idosa. Então, é preciso abdicar de tutela, da monitoria de suas vidas para potencializá-las, a fim de que possam se emancipar do conhecimento e das tecnologias criadas para gerir suas vidas. E a gente pensa aqui, mas que tecnologia criada para gerir suas vidas? Como? Se eles não têm acesso? Como se eles não aprendem? Como se na velhice a pessoa não aprende? Aí vem o mito da aprendizagem que eu falei lá. E aí eu vou mostrar para vocês só 3 imagens para desconstruir totalmente essa coisa de mito de aprendizagem. Velho não aprende. Olha isso, gente. Há uns 4 anos, isso aqui era possível. Isso foi no início da pandemia. Nós conseguimos, com os nossos quase 300 pessoas acima de 60 anos, 300 estudantes da UNAT, conseguir, até a gente sistematizar a plataforma virtual, até o Luiz ter a geniosa ideia de montar uma universidade virtual, de conceder a eles oportunidades de aprendizagem via WhatsApp, via internet. Apenas alguns registros. E que aqui nesse registro específico, envolve outras gerações. Aqui com participação de voluntários. Aqui uma aula acontecendo, uma professora e uma aluna. E aqui a solidariedade, aqui o empoderamento, aqui o protagonismo sênior. Nós fomos exemplo de uma campanha solidária aqui na cidade de Goiânia, no auge da pandemia, com distribuição de máscaras pelo programa de gerontologia social. E aqui uma forma da gente pensar programas de educação. Isso aqui, ó, webconferências, nós conversarmos com os nossos pares, a gente entender como que isso está acontecendo em vários contextos. Nesse caso específico aqui, nós tivemos coordenadores de vários lugares do Brasil, além de Portugal.
E aqui uma aula numa plataforma Zoom. Aqui, a UNAT da PUC Goiás tem um convênio com a Roots de Portugal. O Luiz entendeu essa questão, essa modificação da educação, e ele instaurou a Universidade Senhor Virtual, que 2.0. Não sei se vocês conhecem, mas vale aqui a lembrança para vocês irem lá no Google e entenderem um pouco como é que é esse universo. E ele não vai deixar de acontecer. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Nós temos aí 2 minutinhos para encerrarmos o nosso tempo de 1 hora. Muito obrigada. Professora Lisa, fantástico. Professor, você gostaria de falar a última palavra, a última mensagem? Não, só agradecer à Luísa, em primeiro lugar, obviamente, pela excelente comunicação, e a todos que estiveram connosco, e de facto que esse seja o pontapé de saída de mais atividades, obviamente, que nós iremos fazer. Muito bom. Então, Lisa, beijo grande no seu coração. Beijo, muita saudade. Tomara que a gente se vê em breve.